Amados irmãos, o texto que está na reflexão de hoje está na sua Bíblia, Tito, capítulo 2. Nós vamos falar da maravilhosa graça. Essa graça que alcançou a muitos aqui essa noite, testemunhos de fé desses irmãos que foram alcançados pela maravilhosa graça do nosso Deus. E essa graça, esse livro, na verdade, essa carta que Paulo escreve ao seu companheiro, seu filho na fé, Tito, me encantou muito esse livro. Um livro pequeno, mas de uma riqueza muito grande. De ensinamentos para a igreja, para a vida, principalmente para a salvação daqueles que perecem. O capítulo 2, no versículo 11 ao 14, 4 versículos, uma joia preciosa da nossa literatura bíblica. Então você pode acompanhar, vou ler aqui na minha versão, Tito, capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações, que a Tua palavra fale, que seja Tu que fale, Senhor, nesta noite, para a glória do Teu nome, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, como eu estava falando, essa carta do apóstolo Paulo a Tito, venho estudando ela durante já um tempinho, e me encanta muito, nesses apenas 4 capítulos, uma carta curta, você, pouco mais aí de 5 minutos, 6 minutos, você consegue ler toda essa carta. Mas ela é de uma riqueza maravilhosa, né? Primeiro, 2 coisas me chamou a atenção. Primeiro, a figura de Tito, né? Esse, vamos dizer assim, esse jovem, que aqui tem uma missão também difícil, que Paulo dá a ele para evangelizar um lugar, mas ele é um exemplo da maravilhosa graça, como a maravilhosa graça de Deus revelada em Jesus Cristo atingiu esse homem, e ele passou a ser um exemplo de fé. Também pela riqueza do conteúdo, do conhecimento que tem nesses 4 capítulos, tanto que Martinho Lutero registrou o melhor, um teólogo chamado William MacDonald registrou algo que Martinho Lutero falou a respeito desta carta. Martinho Lutero disse assim: é uma breve epístola, mas apresenta exemplo tão perfeito da doutrina cristã e é redigida com tanta perícia que contém todo o necessário para o conhecimento e a vida cristã. Então é uma carta maravilhosa. Tito era um discípulo único e me chama muito a atenção porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá na sua segunda carta, a igreja em Coríntios, no capítulo 8, ele, no versículo 23, ele diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então Tito era aquela pessoa que quando chegava trazia paz, trazia ali a imagem, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça que é salvadora, a graça que é salvífica, a graça que é manifestada plenamente em Cristo Jesus, é o título dessa mensagem,
Jesus é a manifestação plena da graça, ela também se manifesta na vida daqueles que são alcançados por esta graça. Então, esse pequeno trecho, apenas 4 versículos, traz aqui algo que é singular, é único, é fundamental, é o fundamento da igreja, que é a graça de Deus. Graça que é um presente, é algo imerecido. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas é porque Deus, em seu amor, Ele nos deu essa graça maravilhosa, esse presente. Diz que é uma palavra do Senhor, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Jesus Cristo, Ele veio para salvar. É o propósito desses 4 versículos, é um resumo da salvação que é dada pela graça, que é Jesus Cristo. E o propósito dessa salvação é produzir uma vida digna de arrependimento, tanto uma vida também de santidade, uma vida de separação. E o que Deus quer de mim, de você, dos filhos dele, desses que são salvos pela sua maravilhosa graça, é um comportamento coerente com todos que são dessa família, desse corpo. Quando Paulo fala, nós temos aqui irmãos e irmãs que se tornaram membros dessa igreja, e a igreja, esse corpo, não é membros apenas como um número, como se fosse uma associação, uma cooperativa, um condomínio, não. Quando Paulo emprega a palavra membro, ele está empregando a mesma palavra para órgão humano. Então, é já mostrando que cada um ali tem uma função importante nesse corpo. Claro que nós sabemos que esse corpo tem uma cabeça, tem um cabeça que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. E hoje, nessa celebração, esse corpo, ele não é apenas um pedaço de pão. Jesus, na ceia, ele toma lá o pão, ele dá graças, o parte, dá aos seus discípulos, dizendo que este é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus, ele mostra que o seu corpo dilacerado, partido na cruz do Calvário, é um presente dado por algo que deveríamos sermos nós, ali no seu lugar, naquela cruz. Jesus Cristo parte aquele pão, e esse é o símbolo da ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós somos esse corpo, a junção de pequenas partes do corpo de Cristo. Então, cada pedaço de pão representa uma parte desse corpo que Cristo deu por mim e por você. Essa é a maravilhosa graça que nós não merecíamos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nós somos pecadores. Deus, ele não veio para os justos, ele não veio para os saudáveis, não, ele veio para os pecadores, para aqueles que às vezes nós não damos nada por eles, por aqueles que nós odiamos muitas vezes, por aqueles que são marginalizados pela sociedade. Cristo, ele veio, derramou sua graça, como veio escrever hoje o nosso irmão e diretor da nossa EBD, Joanes, a pastoral, recomendo que você leia. A graça comum que é derramada, essa graça na ação do Espírito Santo, que vai mover o nosso coração no entendimento da fé, e que Jesus Cristo veio fazer aqui, ele veio salvar a mim e a você. Mas também essa graça que atua salvificamente, como o Tito coloca aqui, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Nós não merecíamos o pecado original. Aquele pecado da desobediência do primeiro casal nos afastou da comunhão plena, nos afastou de Deus, nos fez errar o alvo. O pecado, que no grego significa amartia, a palavra grega, significa errar o alvo. Então hoje, o pecado nos fez nos afastar do plano de Deus para a vida do homem e da mulher. Esse pecado que nós vemos, claro, no mundo. A ação do pecado que separou o homem de Deus trouxe dores, trouxe
destruição, violência, morte, roubo, promiscuidade, adultério, traições, falta de compaixão, lascívia, a idolatria, que é o pior pecado, aquilo onde a gente coloca algo no lugar de Deus. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus, porque Deus, no seu plano salvífico, manifestou para nós um plano de salvação. Nessa pequena carta, ele traz algo maravilhoso, e nessa pequena frase, vamos dizer assim, nesse pequeno versículo, a graça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não fazemos boas as obras para ser salvo, nós fazemos as boas obras como evidência da salvação que Cristo fez por mim e por você. Essa graça é tão maravilhosa, um dos autores bastante conhecidos, que é C.S. Lewis, em um dos seus livros, O Peso da Glória, ele diz que não foi por sociedades ou estados que Cristo morreu, mas foi pelas pessoas. Somos salvos pela graça, diz C.S. Lewis, que em nossa carne não habita nada de bom, que somos, o tempo todo, criaturas e não criadores, seres derivados, vivendo não de nós mesmos, mas a partir de Cristo. Não é um indivíduo, nem a comunidade, como o pensamento popular entende, que irá herdar a vida eterna, nem o eu natural, nem a massa coletiva, mas uma nova criatura. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. Louvado seja Deus, porque essa salvação que vem através de Jesus Cristo, dada a mim e para você, Ele veio para salvar, Ele veio para que nós possamos nos arrepender e nos arrepender dos nossos pecados e se voltar para Ele. Ele que é essa salvação plena. Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz que porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É pela fé, e até a fé é um dom de Deus. É um dom maravilhoso que Deus dá. Um dos professores do nosso seminário aqui, Batista, Zaqueu Moreira de Oliveira, ele diz em um comentário sobre a questão do pecado, que de fato, sem a graça de Deus não há salvação. Pois somente mediante o sacrifício de Cristo, que sofreu a pena que era nossa, como diz Gálatas 3,13, trazendo maldição por nós, é que a graça de Deus se manifestou, Romanos 5,15, para que assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhosa graça de Deus que dá sem merecimento. Nós temos uma dívida muito grande para com Deus. O Senhor, como eu já falei, Ele não veio, Ele veio para os pecadores. Como foi naquela casa de Zaqueu? Eu vim para os que se haviam perdidos. E muitas vezes nós estamos perdidos dentro de casa. Às vezes nós estamos perdidos dentro da igreja. Às vezes nós não entendemos qual é realmente o nosso papel. Nós não somos membros de uma igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. É como o sangue de Cristo corresse pela igreja, porque só assim nós somos purificados dos nossos pecados, porque é pelo seu sangue. Nós estaríamos sujos devido ao pecado e a nossa natureza pecaminosa. O nosso coração e a nossa vontade é tendente para o mal. É só você ver a sociedade de maneira geral, que é um retrato do pecado, do homem caído. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que aquilo que era sujo ficou mais alvo do que a neve pelo seu sangue. Se você se acha
justo como eram os judeus, ele não veio para você. Ele veio para os pecadores. E Paulo diz que dos quais eu sou o maior. Paulo é um reflexo dessa maravilhosa graça, dessa graça que o Senhor derramou sobre a vida desse apóstolo. Ele, que uma vez, conversando e orando ao Senhor, pediu para que o retirasse o espinho na carne, aquilo que atormentava o apóstolo. Ele que tinha já uma intimidade com o Senhor, que disse que já foi até o terceiro céu, mas para que ele não ficasse soberbo, esse espinho da carne, ele diz: pede ao Senhor por 3 vezes, mas Deus responde a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando estou fraco que estou forte, porque o Senhor está comigo. Quando você está fraco, é que o Senhor vai fortalecer a sua vida para você continuar. Eu sempre digo que a fé parece que nem Pedro, que quando saiu daquele barco, eu vejo aquele retrato de Pedro e dos apóstolos ali assustados, quando vê um Senhor andando sobre as águas, e Pedro, no ímpeto de fé, como ele sempre foi, toma a frente e começa a andar por sobre as águas. Que fé maravilhosa! Só que pouco tempo depois, ele começa a afundar. E assim a nossa vida. Tem dia que a gente sai de casa, e se tivesse um rio, a gente não afundava, passava por aquele rio. Mas tem momentos que a gente parece que vai ser afundado, vai afundar. Mas é naquele momento que você está fraco, sem fé, e o Senhor pega você pela mão e o levanta, e você continua caminhando ao lado do Senhor. É assim, essa maravilhosa graça. Mas para aqueles que foram salvos, para aqueles onde essa graça alcançou, existe um propósito que está aqui no texto de Tito. E Paulo coloca lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente muito mais? Não. Nós temos que dizer, se Cristo, ele é a manifestação plena da graça, aqueles que são alcançados por esta graça salvífica, a sua vida é uma manifestação da graça de Deus. Tem que ter mudança, tem que ter arrependimento, tem que ter choro. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei do que é que você tem que mudar, mas Cristo sabe, Ele sonda. O Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo alcança, a graça é irresistível. E ali a salvação, em nome de Jesus. Foi com o apóstolo Paulo, um homem duro, sanguinário, assassino, presenciou a morte daquele homem de Deus, que era Estevão. Diz a palavra que ele consentiu com a morte. Se fosse no julgamento da igreja de hoje, eu acho que a gente diz: crucifica-o. Dessa forma. Mas Cristo, Deus não é assim. Deus é aquele pai pródigo, é aquele pai do filho pródigo que está de braços abertos, onde o filho destruiu tudo, mas ele recebe com festa. Porque o que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado. Assim foi o apóstolo Paulo. E quando a maravilhosa graça atingiu aquele homem, a glória de Deus era tão tremenda que ele disse que era uma luz. Não tinha outra coisa, cegou ele por 3 dias. Deus é maravilhoso, é tão santo, irmãos, que é assim que nós ficamos. Mas depois, como é conosco, aquele homem que passou 3 dias cegos,
Deus, pelo poder do Espírito Santo, tirou a venda dos seus olhos e ele começou a ver de outra forma. Ele não era mais o Saulo de Tarso, ele era o Paulo de Cristo, para a glória de Deus. É assim que ele faz conosco. Eu não era o Adair, pecador, e ele trabalha para ser o Adair, pastor. E pela misericórdia de Deus, ele continue a atuar e perdoar os meus pecados. Porque, diz assim, um dos grandes propósitos da salvação é produzir uma vida de santidade. Porquanto, como diz o texto, a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens. Não é uma salvação universal, como prega alguns. Não. É uma salvação para aqueles que se arrependem em crer. Deus mandou seu Filho para que... E diz a palavra, né? Um texto muito conhecido, você pode repetir comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é maravilhosa graça. Mesmo aquele que crê, mesmo que morra, viverá eternamente para a glória de Deus. Essa é a nossa viva esperança, como Paulo fala a Tito, quando ele fala a Timóteo também, e diz que a nossa esperança é Jesus Cristo. Ele se manifestou, ele viveu, ele ressuscitou e está aqui para a glória de Deus. A mesma graça, irmãos, que nos salva, nos treina na escola da santidade. Veja o que diz a palavra. Ele diz assim: ela nos educa, capítulo 2 de Tito, versículo 12. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E ele diz: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa é a manifestação da graça na igreja. Igrejas perseguidas pelo mundo, mas que não deixam de professar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos a liberdade aqui. O Senhor, nessa manifestação da graça, Ele começa a tomar conta do meu coração e da minha vontade. O seu espírito tem que chegar a um ponto de andar com Deus, onde não mais viva eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma graça maravilhosa, irmãos. Por quê? Porque se formos seguir as nossas paixões mundanas, aquilo que muitas vezes temos em nosso coração, as nossas ganâncias, nossas ambições, a luta pelo poder, a luta pela riqueza, passando como um trator por cima das pessoas, não é assim. O Senhor Jesus nos ensina que se você tiver um pãozinho, ou o seu lanche, e tiver alguém passando fome, você tem que dividir esse pão com aquela pessoa. Porque o apóstolo João diz que a gente tendo condições de fazer algo e não fazemos, nós pecamos por omissão. Veja como é importante, mas é uma responsabilidade muito grande fazer parte dessa igreja. Ela nos afasta, a maravilhosa graça que nos atinge, essa graça salvadora, ele nos afasta daquilo que não agrada a Deus, da impiedade, das paixões mundanas, e nos faz se voltar para uma vida piedosa que dá frutos, que são as virtudes da manifestação da graça de Deus na vida dos salvos. Nós temos a mente de Cristo, aqueles que são salvos e alcançados, e a minha oração essa noite é que essa graça salvadora e salvífica de Cristo Jesus alcance a sua vida, que Ele faça mudar a sua história, que você passe a crer que Deus tem um plano e um propósito maravilhoso. Ele diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Ele quer lhe usar para a graça e para a glória dele. Ele quer que você seja um agente de mudança na sua casa, seja um agente de mudança na sua empresa, seja uma manifestação da graça, de tanta graça que manifesta na sua vida, que alguém pergunta, o que foi que mudou? Cadê aquele Paulo? Cadê aquele José? Aquele José não existe mais. Ele morreu. Agora existe outro que nasceu em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Os frutos, diz a palavra do Senhor. Gálatas, o apóstolo Paulo faz essa comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito, entre o homem dominado pela a maldade do pecado do seu coração e o homem dominado pelo Espírito de Deus. Ele diz que o seguinte, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Me lembra de um amigo que deu um exemplo. Ele, já convertido, evangélico, ele foi pego numa infração de trânsito. Toda infração tem o quê? Uma punição. Isso é normal. Mas quem é que gosta de punição, levante a mão. Ninguém gosta. Quem já foi... Aqui tem muitos jovens que não sabem o que é isso, mas os antigos sabem aquela surra que o pai dava mesmo, né? De aqueles galinhos de goiabeira, né? E aí vai. Sandália, que não é essas macias, é aquelas de couro dura. E aí cinto, que não é esse cinto não, era um cinto mesmo. E às vezes ia com fivela e tudo, não tirava a fivela não. Você disse assim, glória a Deus que não tem mais isso, amém? Ou tem? Se tiver, você está merecendo, em nome de Jesus. Mas Deus disciplina quem Ele ama. E o pai, quando disciplina o filho, a disciplina é para colocar nos trilhos. A disciplina não é o castigo. O castigo é saúde. E esse meu amigo foi pego lá. A polícia para. E aí, o que é que o caba faz? O que é que o homem faz? Vamos dar um jeitinho brasileiro. O que é que a gente pode fazer? Um cafezinho, né? Uma gorjeta. E eu sei que pediram valor lá a ele. Mas ele não tinha aquele valor. Ele pegou, saiu, veja só, para o caixa eletrônico, para sacar o dinheiro, para dar aos guardas, aos policiais. No caminho, ele começou a chorar. Ou seja, a graça que manifestou na vida dele já estava trabalhando em seu coração. Eu digo, não, está errado. Ele começou a chorar. Parou o carro. Os policiais foram lá. Ele chorando. Ele disse, o que foi que houve? Ele disse, olha, eu sou uma nova criatura. Eu não posso ter um coração corrupto. Pode me multar se eu cometi uma infração. Ele disse que aquilo comoveu tanto os guardas que os guardas não multaram ele. Veja só. É o exemplo. Claro que ele merecia, se ele cometeu infração de trânsito, merecia a punição. Mas o que ele mostrou é que ele era uma nova criatura. E são coisas pequenas. Mas é assim. Começa com coisas pequenas. A gente diz assim, isso é besteira. Daqui a pouco, vou dar um exemplo para concluir. Isso é como um buraco que você cava. Por exemplo, se eu cavar aqui um buraco, eu mesmo cavar esse buraco, eu nele. Enquanto eu cavar esse buraco, e ele chegar a uma altura, eu vou cavando. E eu posso sair, se ele estiver aqui com um palmo, com 2 palmos. Mas o pecado começa a agir, a gente cavar um buraco tão grande para nós mesmos, que daqui a pouco esse buraco vai ser maior. E a gente não consegue sair sozinho desse buraco, onde a gente se meteu. E você está com a mão aqui tentando achar a beira do buraco e não consegue mais.
Aí chega, alguém pega você pelo braço e lhe tira desse buraco. Ele é Jesus Cristo. E sabe o que acontece com a sua vida? As obras da carne se transformam, que era imoralidade, impureza, idolatria, feitiçarias. Muita gente envolvida com feitiçaria, a gente não tem noção, é porque você não está no meio muitas vezes, ou se tiver, Jesus já está trabalhando na sua vida para você sair disso. Inimizades, ciúmes, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua fronte. Bora. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, que mesmo sendo pecador, Senhor, como eu sou, a Sua graça me alcança e me faz, Pai eterno, ser justificado, não pelo merecimento, mas porque o Senhor colocou em meu coração esse desejo ardente de servir, de confessar a Jesus Cristo. Falo não só por mim, mas por todos aqueles que muitas vezes, ó Pai, que no passado o Senhor mudou a sua vida. Mas como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que nós possamos tomar posse dessa palavra e nos afastar daquilo que não Te agrada, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida dedicada a Ti, Pai eterno. Seja no trabalho, na família, que nós possamos ser a imagem de Cristo. Andar como Ele andou, agir como Ele agiu. Eu sei que não é fácil, mas quanto mais nos colocamos na dependência do Senhor, mas Ele muda o nosso caráter, o nosso ser. Ó Pai, mas agora eu oro, Pai, por estes que precisam dessa salvação, dessa maravilhosa graça, imerecida, porque não fizemos nada, Pai, que Te agrade, mas que a Tua graça manifestada